Vamos conversar então ao vivo, hoje é dia de conversar com ele, Dr. Tipó, especializado aí na Previdência, né? Na advocacia da Previdência, e nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Dr. Tipó, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rosana Poli, boa tarde ao Éden, ao Pinguim, ao Alex e a toda a sua equipe e a todos os milhares e milhares de ouvintes da Rádio Jovem Pan News Bauru. Obrigada, seja bem-vindo, viu? Hoje o assunto é nova instrução normativa do INSS, doutor. Vai trazer alterações aí na concessão do benefício. Jesus, o que vem por aí? Conta pra gente, doutor Tipó. A instauração dessa normativa aí, ela trata do quê? Então, Rosana, o que é uma instrução Não vai normativa? assustar a gente antes do feriado, hein? Só coisa boa. Infelizmente tem uma ou outra coisa boa, mas a maioria não é coisa boa, né? Mas a gente precisa estar falando e Claro. trazendo para alertar todos os nossos ouvintes, né? Uma instrução normativa, Rosana, ela serve para disciplinar regras acerca de concessão de benefício, revisão de benefício, contribuições, reconhecimento de união estável, reconhecimento de tempo de contribuição, manutenção, revisão de benefícios, recursos, tudo que você imagina que tem de serviços que são buscados lá na Previdência Social, uma instrução normativa vai regulamentar isso. Então, com o passar dos tempos, com o passar dos anos, com as mudanças que vão ocorrendo nos entendimentos da jurisprudência, o INSS ele precisa ir se amoldando e colocando isso numa instrução normativa para que o servidor siga essa instrução e aplique essa instrução no sentido de reconhecer o direito dos aposentados. Então, essa instrução normativa nova é a de número 128, ela foi publicada agora no dia 28 de março passado, né? E trouxe dezenas de mudanças, e hoje a gente vai falar bem resumidamente de algumas só, porque senão a gente precisaria aqui ficar muito tempo e a gente sabe que não temos esse tempo. Tá, então vamos começar pelo período de graça que foi alterado, né? O que que é isso e o que mudou, doutor Tipó? Tá, o que é período de graça? Imagine que alguém esteja trabalhando, já faz 5 anos que ela está trabalhando, de repente ela é demitida. Ela Ah, foi demitida, ela tem um período de graça de 13 meses e 15 dias, que ela pode ficar nesse período sem contribuir, e se ela precisar da Previdência, ela vai ter direito aos benefícios da Previdência. Imagine que ela ficou 5 anos trabalhando, foi demitida, ela tem direito a esses 13 meses e 15 dias, e ela recebe o seguro-desemprego. aham. Esse período de graça dela vai acrescer, vai aumentar mais 12 meses. Imagine que essa pessoa já trabalhou mais de 10 anos ininterruptos e ela é demitida e recebe o seguro-desemprego. Essa pessoa pode ter um período de graça, Rosana, de 37 meses e 15 dias. Ou seja, ela pode ficar todos esses períodos sem contribuir. Se ela ficar doente, se ela sofrer um acidente, ela vai ter direito a um benefício. Se ela falecer, ela vai deixar uma pensão por morte para os seus dependentes. Isso é período de graça. Então, qual foi a alteração? Não alterou o período de graça para os empregados, que continua do jeito que era, mas alterou para os contribuintes individuais, que são quem? Os autônomos e os empresários. E estão nesse meio os MEIs, os microempreendedores individuais. Sim. O que acontece? Quando um contribuinte individual, Rosângela, deixava de contribuir, parava de contribuir, o seu período de graça era de 12 meses. Isso não tem mais. Ele só vai ter direito a esses 12 meses se ele provar, se ele comprovar através de documentos que ele está desempregado ou ele não pode atuar como autônomo ou como empresário, que ele está tendo algum impedimento. E como nós conhecemos o INSS, nós sabemos de todas as dificuldades que eles vão criar daqui para frente para que um autônomo ou um empresário consiga ter e manter esse período de graça.
Por que o INSS dificulta, Rosana? Porque quando acaba o período de graça, a pessoa não tem direito mais aos benefícios. E aí a Previdência não vai gastar dinheiro mais. Tá certo? Essa é a mudança no período de graça, com relação aos contribuintes individuais. Sim. Deu para entender. E para quem recebeu o benefício, doutor Tipó, por incapacidade e quer contar esse tempo aí para aposentadoria, houve mudança aí também? Então, Rosana, o que acontece? Imagina alguém que está trabalhando, ela sofre um infarto, fica 4 meses recebendo um auxílio-doença em casa, depois ela volta ao trabalho. Quando ela vai se aposentar, o INSS cria todos os problemas do mundo, criava para contar esses 4 meses que ela ficou em auxílio-doença por causa do infarto, na sua aposentadoria. E aí, nós, advogados, temos que entrar na justiça e a justiça reconhece. Então, devido ao fato disso já virar uma jurisprudência, agora o próprio INSS, com essa instrução normativa, vai contar os períodos que a pessoa recebeu ou auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, desde que esses períodos sejam intercalados com contribuição. Estava trabalhando, se afastou por um benefício por incapacidade, voltou a contribuir. Ótimo, está intercalado. Então, o INSS agora vai contar, segundo a instrução, sem criar problemas, sem que precisemos ir até a justiça. Tá certo. Doutor Tipó, a aposentadoria especial, ela sofreu alguma alteração com essa normativa aí? Então, Rosana, tem um outro problema. O INSS não vai contar como período especial, como período insalubre, aquele período que a pessoa ficou recebendo um auxílio-doença. Vou dar um outro exemplo aqui. A pessoa trabalha aí numa indústria, exposto a ruído excessivo, e trabalhou lá por 10 anos. Teve uma doença grave, ficou afastado por 2 anos e retorna ao trabalho. Quando ela vai se aposentar, ela leva um documento que chama PPP, que é onde tem as informações, né, dos agentes agressivos à sua saúde. Sim. Aqueles 2 anos que ela ficou afastada com uma doença grave, o INSS não conta esses 2 anos como tempo especial, conta como tempo comum. Essa é a mudança. Eles já não contavam, criavam problemas. Isso tudo, Rosana, na justiça, na grande maioria dos casos, tem solução. A justiça ela é tendenciosa a ficar do lado do trabalhador e reconhecer o tempo especial quando ele esteve afastado, seja por doença, seja por acidente. E uma segunda alteração na aposentadoria especial é justamente com esse formulário PPP, que contém todas as informações da vida pregressa do trabalhador. Agora, eles vão estar exigindo nesse PPP alguns detalhes a mais sobre os equipamentos de proteção individual, que é o EPI. Sim. Também exigir o CPF do médico ou engenheiro de segurança do trabalho, né? E não vão exigir mais a monitoração biológica, que era um campo que tinha lá no PPP. Essas são alterações, Rosana, extremamente técnicas, tá? Que assim eu sei que não é tão fácil para entender aí, principalmente os leigos. Mas são complexas, né, doutor? São complexas, mas importante para que a gente tenha esse conhecimento e procure um advogado especializado também, né? Porque o PPP, por exemplo, só para os nossos ouvintes saberem, que o doutor falou aí várias vezes, é o perfil profissiográfico previdenciário. Deixar claro, né, para o pessoal entender também. Doutor, revisão de todo o processo, do que se trata? Então, Rosana, vamos lá. Alguém que se aposentou e depois de um tempo ele consegue um documento. Imagine que ele trabalhou lá 2, 3 anos sem registro em carteira, lá no comecinho da tua vida, e quando ele aposentou, ele não conseguiu incluir esse período. E depois de um tempo, ele vai lá na escola que ele estudou, ele consegue algumas declarações do patrão da época, e aí ele fala, nossa, eu tenho 2, 3 anos a mais aqui, eu vou pedir uma revisão para incluir esses períodos e para que a minha renda melhore um pouco. Sim. O que eu quero dizer? Se a pessoa pedir uma revisão hoje,
o INSS, além de olhar essa revisão que ela está querendo, o INSS vai fazer uma auditoria no processo dela inteirinho de novo. Então, isso é um risco. Corre o risco, doutor, de o valor, em vez de aumentar um pouco, ser reduzido? Corre, Rosana. Infelizmente. Nossa, eu ia pedir a revisão minha, nem vou mais pedir, viu, doutor Tipó? Não, mas se você tiver amparada por um profissional, por um advogado especialista, ele vai te dizer, olha, podemos entrar com 100% de segurança, que só tem chance de aumentar o seu caso, não vai diminuir. Sei. Mas tem que fazer o estudo antes, por isso que a gente sempre fala, procure um advogado de confiança, ele vai fazer um estudo, se for viável, se for aumentar a renda, entra. Se correr risco, não entra. É assim que tem que ser. Então, essa é uma mudança também que está lá na instrução normativa, ruim, péssima, para os aposentados. Que, aliás, né, o INSS já é extremamente rigoroso, ainda elabora uma normativa desse tipo, ao invés de facilitar, dificulta, ao invés de ajudar, também prejudica por outro lado, né, doutor? Bom, e a pensão por morte? Conta pra gente como é que fica. Então, Rosana, dentre todos os tópicos que nós falamos até agora são prejudiciais na minha visão, né? Eu também enxerguei assim. Nada. Só prejudicou, né, doutor? Sim, só prejudicou aqueles que querem se aposentar e os que já estão aposentados, porque podem até correr algum risco, né, de ter uma redução no benefício, caso peçam uma revisão e alguma coisa aconteça. Esta alteração na pensão por morte é a única coisa de hoje que eu vou estar falando que melhorou. Melhorou, mas aqui nós temos que ser igual São Tomé. Eu quero ver para crer. Quero ver para crer. O que acontece? Quando uma pessoa falece e ela não era casada com a pessoa, com o seu companheiro, esse companheiro ou essa companheira que ficou, ela tem que provar que ela tinha uma união estável nos últimos 24 meses anteriores ao óbito. Então, antes o INSS, ele exigia 3 provas. Depois falou em 2, mas nunca ele aceitou com 2. E agora ele vem e diz o seguinte, olha, se você tiver uma prova boa, nos últimos 24 meses, a segunda prova, nós vamos buscar ela através da oitiva de 3 testemunhas. Então, antes, a gente precisava de 3, 4, 5 documentos. Eles estão prometendo com essa IN que um documento vai ser suficiente, mas a oitiva de testemunhas que comprovem aquela relação de união estável, no mínimo nos últimos 24 meses. Vamos aguardar para ver. Logo, logo, né, vai ter casos práticos, a gente vai poder comentar aqui com vocês. Comentar, na verdade, se mudou mesmo, se valeu a pena e se vai ser tão, assim, mais ágil da maneira como está aparecendo, né, doutor? Nesse tópico, o único que até agora, né, nós estamos enxergando aqui nessa entrevista, é o único que pode ser benéfico para um companheiro ou companheira do segurado falecido. E até para encerrar agora, aquele que não traz nenhum benefício. Herdeiros, como ficam os casos dos herdeiros, doutor? O que significa isso, Rosana? Imagine uma pensionista. O esposo ou o companheiro dela faleceu faz 2, 3, 4 anos e, de repente, surge a possibilidade de uma revisão. A revisão da vida toda, que pode ser, né, falamos tanto dela aqui, o Supremo aprovou por 6-5, de repente, parece que teve uma movimentação no Planalto e o ministro do STF, o Nunes Marques, agora pediu uma nova votação. Né? Um absurdo. Estamos aguardando a decisão final do STF. Mas imagine, Rosana, o segurado falece, a sua esposa começa a receber a pensão, de repente surge uma possibilidade de uma revisão, a revisão da vida toda, para aquele segurado que faleceu, né, e que contribuiu. Essa instrução normativa proíbe que a esposa entre com pedido de revisão, porque ela é herdeira. Essa instrução diz, as revisões só podem ser requeridas em vida. E neste caso, mais um caso
né, que os advogados previdenciários vão precisar recorrer à Justiça Federal quando for um caso de revisão de uma viúva ou de um viúvo que recebe um benefício de um segurado falecido. Outra coisa ruim, Rosana. Verdade, verdade. Aliás, você citou o STF, aí o nosso Supremo Tribunal Federal, vou te contar, hein, doutor, tipo, ó, os togados, eles mais atrapalham e prejudicam, né, a nação, eu diria assim, do que ajudam, né? Então, você veja, Rosana, a revisão da vida toda, ela foi votada e foi aprovada por 6 votos a 5. Nós falamos aqui, né? E muita Você gente lembra, né? já queria saber mais sobre o assunto, inclusive até para entrar com a revisão da vida toda, né? Exatamente. Aí, faltando 30 minutos para o STF publicar o acórdão, o ministro Nunes Marques pediu uma nova votação. E se acontecer essa nova votação, nós corremos o risco, infelizmente, de inverter o placar e de nós perdermos. Por isso que estamos aqui agora torcendo, né, rezando, pedindo a Deus para que ilumine aqueles ministros, que eles não alterem uma votação que ocorreu, que finalizou favorável aos aposentados. Se finalizar favorável, obviamente que eu tenho milhares e milhares de pessoas no Brasil vão poder ter a sua aposentadoria revisada. Vamos torcer, né, doutor, para que dê certo. Doutor Tipão, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Uma feliz Páscoa, uma feliz e abençoada Páscoa, viu? Para você e para toda a sua família. Muito obrigado, Rosana, toda a sua equipe. Uma feliz e maravilhosa Páscoa para vocês e para todos os nossos ouvintes. Fiquem com Deus. Amém. O senhor também. Até quinta-feira.